o mercado ficou meio cauteloso, pessimista aí, onde a gente estava falando, né? Pô, será que de repente é um gatilho aí, essas reformas, essas votações, a pauta econômica sendo colocada em discussão ali, será que isso poderia ser um gatilho interessante? Mas o mercado não gostou, né? A Bolsa caiu ontem mais de 2% depois da aprovação do texto da reforma tributária lá do imposto de renda, e isso acabou acendendo um sinal de alerta, né, Guga? Sabe, Felipe, eu estava conversando com alguns amigos investidores e a gente estava, vamos lá, né, que a gente brinca que a gente bota o dedo no gogó do mercado para sentir a pulsação. E a gente não enxerga vibração, sabe? O Brasil, acontecem as coisas e ao invés de estar o pessoal vibrando e feliz que no final de uma tomada de decisão, sempre é mais conflito, parece que é mais briga. E isso mostra muito do sentimento por parte do brasileiro como um todo, do mercado como um todo, né? Não é aquela coisa, puxa, vencemos, estamos indo para uma nova fase, vamos trabalhar, vamos prosperar. Não é. Não estou nem comentando sobre o que foi definido ou não foi definido, né, em relação à reforma. É muito mais uma questão de sentimento. Então, quando tu olha assim para o mercado e tu vai ver os participantes do mercado, os players do mercado, tu vê assim, poxa, não tem aquela sensação do, pô, que bom que algo está mudando, que bom que algo está acontecendo. Então, quando tu vai olhar para a Bolsa, que é, querendo ou não, expectativa, que é, querendo ou não, confiança por parte dos investidores, né? Pô, como é que tu vai ter essa resposta no mercado, essa resposta positiva? Tá? Então, o investidor, querendo ou não, né, o processo de investir tem um pouco também de arte, né, de sensibilidade, de enxergar, de interpretar, de traçar cenários futuros. E aí ontem a gente estava conversando exatamente sobre isso, né, exatamente sobre esse tipo de sentimento, depois de todas as decisões, todas as tomadas de decisões que a gente tem por parte de todo o movimento de governo aqui dentro do país, né? Então essas reformas, elas ao invés de serem, de transmitirem, né, um sentimento de vitória, de conquista, de transformação, de prosperidade, de seremos melhor, ela traz um sentimento diferente. E quando se traz um sentimento diferente, né, se mostra que tem ainda muita fragmentação, e aí tu imagina, né, como é que esse fluxo de investidores novos, esse fluxo principalmente lá de fora, que nesse momento a gente precisa de um fluxo mais forte, mais intenso, que é o fluxo estrangeiro, né, é um pouco, né, questionável se ele vem ou não vem com força na Bolsa. Ô Guga, ainda falando, né, sobre a queda de ontem, você acha que isso pode ter algum tipo de respingo aí da tensão que a gente tem visto aí, seja política, institucional também, né? As manifestações de 7 de setembro que a gente sabe que vão acontecer e muita gente está um pouco mais cautelosa com essa situação. Isso pode já ser, de repente, ali um sinal de que o mercado também está um pouco alerta, pé atrás aí com o que pode acontecer? Vamos para os gráficos que eu vou te mostrar o que eu estou enxergando, tá, Felipe? Mas sim, tá? Boa. Eu concordo que o mercado está alerta, tá, com essa movimentação de 7 de setembro. Tá? Me parece, Felipe, quando a gente teve ano passado, a gente teve uma situação um pouco semelhante a essa. Claro que tu estava num contexto diferente, tu estava num outro momento do mercado, que foi quando nós tivemos aqui foi mostrado, né, o vídeo da reunião ministerial aqui no Brasil, né? Durante uma semana o mercado como um todo ele estava, olha, quando vier esse vídeo, é um escândalo. Um amigo de um amigo meu falou que viu o vídeo e disse que é um show de horror, né? Que é um mar de sangue. Então tinha muito disso que me disse naquela época. Né? Nós tínhamos tido ali 2 semanas antes o pedido de saída do Moro, né? Então essa época aqui ela era bastante tensa. E acabou que esse vídeo ele foi o start de uma tendência de alta forte e duradoura. Tá? Óbvio que o contexto, o momento, o preço dos ativos, né? Então a margem de segurança que tu tinha para tomar posição, né? Desculpa. As expectativas por uma cura para o Covid, né, para a vacinação do Covid, uma expectativa de retomada da economia, ou seja, o contexto todo aqui atrás era diferente do contexto que nós estamos aqui agora. Né? Muito do que tinha de expectativas para melhorar e de resposta por parte dos mercados aconteceu, porque foi passando o tempo.
Agora, nós precisamos ter o quê? Uma mudança muito drástica, né? A gente não está conseguindo acompanhar o movimento lá de fora. Pelo contrário, a gente vem deteriorando, a gente vem corrigindo. Na minha leitura, Felipe, a gente já vem corrigindo aqui no Brasil desde o início do ano, desde o dia 4 de janeiro a gente já vem num processo de correção, tivemos a primeira etapa de correção, estamos na segunda etapa de correção, ela é muito mais longa em tempo, tá? E o meu cenário é que ela possa vir durar aqui até ainda o 112, se por um acaso as coisas azedarem essa semana e semana que vem, tá? Então sim, tá? Eu imagino, Felipe, que o mercado ele está se protegendo, né, em função de todas as expectativas do que tem para vir semana que vem, e também pela questão do indicador que temos hoje, né, que é o payroll, que está saindo logo mais, né, daqui 5 minutinhos nós temos aí payroll saindo. Tá? Então, é um ponto muito importante, tá, que vai nos trazer mais clareza, vai tangibilizar melhor o mercado, né, sobre o mercado, e a gente pode aqui startar um novo movimento. Tá? Então eu estou olhando aqui, a minha fotografia do Ibovespa é exatamente essa aqui. Um movimento positivo seria voltar ali para 123 a 125.300. Um movimento muito positivo voltar lá para 134.700. Tá? Eu até vi ontem a XP Investimentos, né, ela fez uma nova projeção para o Ibovespa, né, reprecificou aí qual seria o preço-alvo do Ibovespa. Né? Eles tinham falado aqui, nesse dia, em 200 mil pontos, agora estão falando aqui novamente em outro valor. Acho interessante, né? Também fica no radar, fica muito próximo dos números que eu tinha projetado aqui. Tá? Mas eu estou acompanhando. Na análise de preço, de ciclo de preço, tá? Eu tenho aqui o quê? Poxa, eu tenho aqui 2 etapas de correção. Essa segunda etapa de correção que eu tenho, né, ela serve como referência e base de dados para fazer a projeção do movimento de alta. Nessa eu já tive a primeira resposta positiva e eu estou tendo aqui uma segunda etapa de queda. Tá? Então, eu tenho aqui um contexto muito bom para caso o mercado comece a reagir, eu sei para onde eu posso projetar o meu mercado, mas ele tem que começar a reagir. Tá? Eu estou assim, tudo aquilo que eu tinha de expectativa que pudesse ter de resposta do mercado, aconteceu. Se intensificou o sentimento negativo do mercado, a gente teve essa resposta positiva, tá assim, com aquele ambiente um pouco conturbado e aquele otimismo começa a ser questionado, o momento é agora. O mercado não conseguindo reagir, agora, eu falo assim, agora é agora mesmo. Né? É hoje, é segunda, entre o feriado, é no máximo quarta-feira. O mercado tem que começar a reagir. Senão, a gente vai olhar aqui o mercado vindo por 112 mil pontos. A questão é que, a partir de agora, eu estou esperando o trigger. Né? O mercado ele terminou todo o ciclo de correção, todos os ajustes que eu estava querendo, tem todo um contexto legal, indicadores estão interessantes, mas tem que melhorar. Tem que ter uma resposta positiva, senão essas expectativas ralo abaixo, e aí nós vamos olhar só num patamar mais baixo, esperar que aconteça toda essa movimentação novamente, e aí sim surge uma janela nova de oportunidade. Lembrando, né, no início do segundo semestre, eu comentei, expectativas de todos os analistas está muito, né, o segundo semestre vai ser muito bom, os resultados das empresas vão ser muito bons, e aí os ânimos de todo mundo fica compra. Tá? O mercado fica fragilizado. Por quê? Porque se apega a essa informação e entende aquela informação como verdade absoluta. O mercado vai cobrar. O dito e feito. O mercado começa a cobrar. Como é que ele começa a cobrar? Passa tempo e não faz novas máximas históricas. Os movimentos não acontecem de forma positiva. E aí os investidores começam a ir abandonando suas posições. E aí teve uma mudança toda de percepção de risco, teve toda uma mudança de expectativa de crescimento de PIB e de inflação. E aí vai mudando o cenário e isso vai deteriorando o preço e isso vai estimulando que mais e mais investidores, né, vão abrindo mão das suas posições. Então é normal, é assim que acontecem os movimentos na Bolsa. Então o investidor ele vai se acostumando com todos esses cenários e vai, nesse momento faz sentido eu gastar energia, apesar da gente ter pouca, como tu falou, gastar energia e manter o foco, ou nesse momento não faz tanto sentido de gastar energia e manter o foco, eu tenho mesmo que esperar. Tá? Então eu estou neste momento que eu estou gastando bastante energia, estou gastando bastante foco, esperando que possa ter alguma reação positiva para montar a posição.
Para que ninguém segure, né, Guga? A hora que, já que gastou tanta energia, a hora que pegar essa tração aí, tomara que vá para onde o pessoal está projetando aí. E para hoje, ô Guga, o que você está projetando? Eu estava até dando uma olhada aqui. Tá, Felipe? Hã? Tomara que primeiro pegue a tração, né? Tomara que primeiro comece essa tração, né? Tomara que primeiro comece até o final. Porque por hora eu tô aguardando, né? Eu tô de olho, assim, pô, para mim o cenário tá muito interessante, faz todo sentido, tem uma boa relação de risco-retorno, mas, poxa, ainda não teve um gatilho operacional para poder tomar as posições. Ô Guga, vamos dar uma olhadinha para hoje aí, o que você está projetando? Parece que o Ibovespa Futuro já abriu um pouco mais animado aí hoje, nessa expectativa do payroll também, tem uma série de assuntos aí permeando o dia de hoje, mas vamos ver o que você está projetando para hoje aí, o que os investidores podem ficar de olho. Legal, primeiro ponto, né, essa informação que tu acabou de passar, o mercado já começa animado, ou seja, a gente chega num ambiente tão divisor de águas, tão importante que comece a movimentar, que acaba que no outro dia o mercado ele já abre um pouco mais animado, um pouco mais entusiasmado do que se estava anteriormente. Tá? Ontem, se tu pegar ontem, Felipe, a gente estava com a bolsa lá fora trabalhando no positivo, nós abrindo no negativo. Anteontem, mesma coisa. Tá? Hoje, se tu vê, olha a resposta, olha o ânimo que já muda. Por quê? Por causa do patamar. Existe essa percepção de sentimento do mercado que é muito importante. Né? A geometria comportamental é exatamente isso, essa leitura da mudança de percepção dos participantes do mercado em relação ao nível de preço. Tá? Então, minhas projeções para hoje, tá? As movimentações de altas elas são uma movimentação em repique. Seria primeiro nível, acabou já chegando, tá? Que era voltar aqui para 118,250. Tá, a gente está aqui a 118,080 agora. Tá, o mercado ele acabou chegando nesse nível, nesse meu primeiro nível que eu tinha de projeção. Meu segundo nível de projeção é para chegar a 119,100 e o terceiro seria voltar ali para 120.480 pontos. Tá? Esse seria aqui meu cenário positivo para o dia de hoje. É um cenário onde eu não estou olhando ainda um ciclo de alta e sim uma correção. Tá? Existe uma diferença. Por quê? Porque aqui a gente simplesmente fez um movimento direcional. Tá? Então é a primeira resposta do mercado, em algum momento ele lateraliza para depois a gente ganhar, né, uma tendência mais forte. A gente muda a volatilidade, o mercado ele muda a volatilidade, ele cresce aqui a volatilidade intradiária. Tá? Se eu pego aqui a volatilidade, ó, olha como interessante. A gente vê o preço, ele entra em tendência, a volatilidade vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, de repente dá um salto. Por quê? Mudou a direção. O que vai acontecer agora, né? O mercado ele volta a diminuir a volatilidade e aí sim, dentro do contexto, em função de todo o nível de preço que o mercado já trabalhou e o como ele trabalhou nesses níveis de preço, abre-se uma janela, né, para conseguir olhar os movimentos direcionais. Tá? Então, por hora, esse movimento é um movimento de repique, um movimento de curto prazo. Pô, que bom que está acontecendo isso, tá? Eu fico bem feliz, bem contente. Uhum. E um cenário negativo, Felipe, eu queria até antes mostrar para o pessoal a minha análise que eu tinha colocado no dia de baixa ontem, um índice de baixa. Todos os dias eu traço os meus cenários, né? Essa aqui foi a nossa análise do dia de ontem. Tá? Então, quando eu consigo olhar a resposta do mercado para o dia de ontem, olha que interessante. A minha análise do momento era o mercado reagir a 117, entre 117 e 117,900, senão a gente iria afundar feio. Né? O mercado iria acelerar e acelerar muito feio o movimento de baixa, podendo chegar lá em 113,300. Tá? Então, que bom que está acontecendo essa movimentação nessa região. Essa aqui foi a minha análise para o dia de ontem. Tá? A minha análise para o dia de hoje, ela acontece quando eu olho aqui o cenário de baixa. Deixa eu passar aqui o meu cenário de baixa. Meu cenário de baixa está exatamente aqui. Deixa eu puxar isso para dentro do meu cenário de alta e apagar. Bom, o meu cenário de baixa, tá, Felipe, ele acontece aqui, ó. Olha que interessante. Né? Eram 117 mil pontos. Até 116 mil pontos e 500, de 116.500 pontos, ainda era aceitável uma correção se o mercado abrisse travado, trancado, tá? Esperando o payroll. Depois, tá? A gente
precisaria melhorar, porque senão as coisas azedariam e azedariam mesmo. Estou feliz com essa resposta positiva do mercado, tomara que a gente continue, tá? Acredito que tenha saído já o payroll, e saiu. Então eu quero desejar aí bons negócios, o mercado vem respondendo positivo, né? Vem respondendo de forma otimista, então eu quero desejar aí a todos bons negócios e vamos nos concentrar, né, ao dia de hoje, lembrando que a gente tem feriado semana que vem, tem as manifestações semana que vem, então o mercado ele tende a ser um pouco mais intenso nessa sexta-feira, tanto por causa do payroll, como porque nós temos feriado semana que vem. Acabou de sair, Guga, acabou de sair o payroll aqui. Estados Unidos criaram 235 mil empregos nesse último mês de agosto. O esperado era 750 mil. Lembrando que em julho foram criados 943 mil empregos. Olha só, muito abaixo da expectativa, praticamente um terço aí da expectativa de empregos criados. E aí a gente vai aguentar aqui os impactos e os reflexos de tudo isso e ficar monitorando, né, Guga? Mas é isso aí. Provavelmente vai continuar. Provavelmente o tom, então... Desculpa, Felipe, eu falei junto contigo, perdão. Provavelmente, então, o mercado ele tende a continuar com com aquela percepção de que o Fed, né, vai postergar aí o movimento de tapering, vai continuar injetando liquidez, e acaba que tem essa primeira resposta, né? Porque qual o medo do mercado de começar a ter o processo de tapering, né? Qual vai ser a reação? Pô, eu não quero ser o primeiro não quero manter uma posição, né, ou manter uma exposição de risco se isso mudar. Quanto o mercado vai conseguir absorver? Então, como existe uma dúvida em relação a isso, se não tem, né, se tu tem um movimento que, de certa forma, não leva a se pensar que vai ter essa movimentação de tapering, né, o mercado ele fica um pouco mais aliviado. Mas essa é a primeira interpretação assim que eu consigo tirar, né, até mesmo por causa da resposta aqui do mercado nesse momento.